A partir da Reforma Protestante surgiram novas vertentes religiosas dentro do cristianismo, com as ideias de Martinho Lutero, de Ulrich Zwinglio, de João Calvino e também com a criação da Igreja Anglicana na Inglaterra. Claro que diante desse cenário, a Igreja Católica acabou perdendo um pouco do espaço que ela tinha. E aí o que vai acontecer é que no século XVI, a Igreja Católica vai ter que buscar estratégias para lidar aí com essa nova realidade. Uma das críticas que se fazia à Igreja Católica na época era o fato de que a Bíblia estava escrita em latim e que, portanto, ela não era acessível a todas as pessoas. Então, a partir do contexto ali do século XVI, a Igreja Católica vai ter que se esforçar para levar as Sagradas Escrituras para mais e mais pessoas, como uma forma de responder àquela crítica que ela vinha recebendo. Quanto ao fato de que muitos membros do clero estavam mais preocupados com bens materiais do que com fazer a caridade, isso também vai ter uma alteração aí no século XVI, porque naquela época a igreja vai buscar desenvolver formas, estratégias para ajudar os mais pobres. Então percebam que dentro daquele contexto do século XVI, contexto aí do Renascimento, da Reforma Protestante, no qual a Igreja Católica estava sendo alvo de muitas críticas, a Igreja vai buscar estratégias e formas de responder a essas críticas. Naquele mesmo período, por exemplo, surgiu a Ordem dos Capuchinhos, como vocês estão vendo nessa imagem que aparece no slide. Essa ordem religiosa, pessoal, tem ligação com a figura de São Francisco de Assis e no século XVI, contexto da Reforma Protestante, o Papa Leão X aprovou a Ordem dos Capuchinhos. Uma das características dessa ordem religiosa é o fato de que os seus membros pregam o ideal de pobreza. Não se esqueçam, uma das críticas feitas ao clero na época da Reforma Protestante era justamente ao fato de que os membros do clero ostentavam muitos bens materiais. Então a Ordem dos Capuchinhos na época, ela serviu justamente como um modelo, vamos dizer assim, de como religiosos poderiam viver de maneira mais simples, sem ostentar tantas riquezas materiais. A Ordem dos Capuchinhos existe até o dia de hoje e, inclusive, essa fotografia que aparece no slide, é, portanto, uma fotografia mais recente aí na história e ela mostra justamente os frades capuchinhos com seus hábitos franciscanos, ou seja, vestidos aí do mesmo estilo, do São Francisco de Assis. Outra ordem religiosa que também se tornou muito importante a partir do século XVI, que era o contexto da Reforma Protestante, foi a Companhia de Jesus, criada em 1534 pelo Inácio de Loyola. A Companhia de Jesus é a ordem religiosa dos padres jesuítas. E um dos objetivos dela, quando ela foi criada, era o de levar a fé católica para outros povos. Aqui é preciso lembrar de duas coisas importantes. Primeiro, com a Reforma Protestante, muitas pessoas deixaram de seguir a Igreja Católica, preferindo seguir aí as religiões protestantes que tinham surgido. Então, a tentativa da Companhia de Jesus de levar a fé católica para outros povos tinha como finalidade, vamos dizer assim, compensar as perdas de fiéis que a Igreja Católica tinha tido com a Reforma Protestante. Mas percebam que estamos no século XVI, o contexto aí das grandes navegações. Países como Portugal e Espanha já estavam construindo as suas colônias em outras partes do mundo, como por exemplo aqui no continente americano. Então a Companhia de Jesus, dentro daquele contexto, ela vai se aproveitar das grandes navegações e das colonizações para levar aí a fé católica para outros povos do mundo. Então ela surge a partir desse contexto da Reforma Protestante como uma forma, como uma maneira de você expandir a fé católica para compensar aí as perdas geradas pela Reforma Protestante. A imagem que aparece no slide é uma obra que retrata justamente a figura do Inácio de Loyola, criador da Companhia de Jesus e que hoje é considerado santo pela Igreja Católica.
Um dos grandes episódios, um dos grandes momentos aí da Igreja Católica no século XVI, que era o contexto da Reforma Protestante, foi o chamado Concílio de Trento, que se realizou aí entre os anos de 1545 e 1563, como vocês podem ver no slide. Um concílio, pessoal, nada mais é do que uma reunião entre o Papa e diversos bispos, padres de várias regiões para discutirem assuntos importantes e tomarem decisões aí relevantes dentro da Igreja Católica. No Concílio de Trento, a Igreja Católica, na verdade, tentou estabelecer algumas diretrizes para lidar com o contexto da Reforma Protestante. Uma das medidas adotadas no Concílio de Trento foi a criação dos seminários para a formação dos sacerdotes da Igreja Católica. Lembrem-se que, no contexto da Reforma Protestante, uma das críticas que mais se fazia à Igreja Católica era o fato de que os padres, os bispos, não se comportavam direito, não se comportavam aí plenamente de acordo com os ideais da fé católica. Então, a criação de seminários visava dar uma formação adequada para os sacerdotes, de modo a ensiná-los a se comportarem direito, vamos dizer assim, e a exercerem a sua função de uma maneira, digamos, mais adequada. Quanto ao celibato dos padres, ou seja, aquela definição de que os padres não podiam se casar, e também quanto à devoção aos santos, com aí o culto às imagens dos santos, a Igreja Católica, no Concílio de Trento, bateu o pé e manteve essas práticas dentro aí da sua instituição, ou seja, os padres continuaram sem o direito de se casar e o culto às imagens, a devoção aos santos, foram mantidos, apesar das críticas aí dos protestantes. Quanto à questão das indulgências, o Concílio de Trento tomou uma decisão interessante. Lembrem-se que, na Reforma Protestante, havia muita crítica quanto à venda de indulgências. O que o Concílio de Trento estabeleceu? Que a Igreja continuava tendo a capacidade de perdoar os pecados. Então, o fiel continuaria indo até a igreja para se confessar e receber o perdão, mas, até para dar aí uma disciplinada nas coisas, o que ficou proibido foi a venda. Então, quer dizer, a partir do Concílio de Trento, o fiel poderia continuar indo até a igreja se confessar para ter aí o perdão pelos seus pecados, mas ele não teria mais que pagar nenhum tipo de taxa para ser perdoado. Então, a venda propriamente dita das indulgências foi proibida, mas a igreja manteve aí, na sua doutrina, a sua capacidade de perdoar os fiéis pecadores. Quanto à interpretação da Bíblia, o Concílio de Trento estabeleceu que caberia à Igreja Católica interpretar as Sagradas Escrituras. Aqui nós temos uma diferença muito importante entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes que surgiram no contexto da Reforma Protestante. Lembrem-se que, para muitos protestantes, cada fiel devia ter a oportunidade de ler e interpretar a Bíblia, mas a Igreja Católica adota uma atitude diferente. Do ponto de vista da Igreja, somente ela, os padres, os bispos, somente os membros do clero é que tinham a capacidade de interpretar a Bíblia da maneira adequada. O Concílio de Trento também estabeleceu os 7 sacramentos aí da Igreja Católica. Quem é católico e estiver assistindo a esse vídeo certamente vai reconhecer. Esses sacramentos que são o batismo, a Eucaristia, a crisma, a confissão, o matrimônio, a ordem e também a extrema unção. O Concílio de Trento, portanto, foi um importante momento dentro aí da Contra-Reforma Católica. Mas aqui cabe fazer um esclarecimento, pessoal. Quando nós falamos de Contra-Reforma Católica, a impressão que se tem é que, naquele momento, a Igreja Católica fez essas reformas apenas para responder à Reforma Protestante que estava acontecendo. Mas isso é parcialmente verdadeiro. De fato, com a Reforma Protestante, a Igreja Católica vai sentir a necessidade de rever algumas práticas, como nós vimos até aqui. Porém, pessoal, se nós analisarmos a história da Igreja Católica no longo prazo, quer dizer, se nós analisarmos a história da Igreja Católica no seu todo,
nós vamos perceber uma coisa fundamental. A Igreja sempre teve esse costume de fazer reformas dentro dela mesma. Por isso que alguns autores nem gostam do termo Contra-Reforma Católica, preferem falar Reforma Católica no século XVI. O próprio Concílio de Trento, que estabeleceu diretrizes importantes dentro da Igreja, não representou também uma grande novidade no período, porque, na verdade, várias medidas adotadas pelo Concílio de Trento já vinham sendo colocadas em prática em algumas dioceses da Igreja Católica. A respeito disso, vale a pena dar uma olhada no que diz o pesquisador Jamerson Marques da Silva, como vocês podem ver nesse trecho que está aparecendo aí no slide. Vamos ver, o que o Jamerson Marques da Silva diz para a gente a respeito desse assunto. De fato, as moções reformistas eram cultivadas desde o século precedente ao concílio. Bispos renomados da época já empreendiam, antes mesmo da convocação conciliar, uma série de mudanças sob diretrizes reformistas, empenhadas em mitigar a indisciplina e os abusos do clero. A ação pastoral de muitos prelados, entusiastas antigos do sentimento e da praxis reformistas, já havia implementado com ânimo sagaz um compêndio de reformas em suas dioceses. Isso testemunha que a Reforma Católica precede mesmo as determinações do Concílio de Trento, e este, por seu turno, devido à sua autoridade universal, servira justamente como cristalizador das moções já conhecidas e como universalizador destas. Ou seja, pessoal, a Igreja já tinha uma tradição de fazer reformas dentro dela mesma. É claro que no contexto da Reforma Protestante, do Concílio de Trento, você tem aí muitas medidas tomadas ao mesmo tempo para lidar com aquela realidade. Mas isso não muda o fato de que a Igreja sempre teve o costume de fazer reformas dentro dela mesma. E claro, pessoal, nós estamos falando da Igreja Católica, uma instituição aí que já tem séculos de história. Nenhuma instituição dura tanto tempo se ela não for capaz de fazer constantemente reformas dentro dela mesma e de se adaptar aí aos diferentes contextos históricos de cada época ao longo da história da humanidade. Então, essa prática da Igreja fazer reformas já era algo comum dentro dela antes da Reforma Protestante do Concílio de Trento. Mas, é claro, com a Reforma Protestante e com o Concílio de Trento, essas reformas, elas tiveram que ser feitas aí várias ao mesmo tempo no século XVI, e foi justamente isso o que aconteceu. Esse trecho que eu citei anteriormente, agora há pouco, ele também é interessante em que sentido? Porque ele mostra para a gente que o Concílio de Trento não trouxe assim grandes novidades. Certas reformas já haviam sendo feitas em algumas regiões aí pela Igreja Católica. A própria questão da Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, por exemplo, já existia antes do Concílio de Trento, e o concílio manteve a Inquisição e o Tribunal do Santo Ofício, que na verdade era uma forma aí da Igreja reprimir pessoas que praticassem religiões diferentes do catolicismo ou que fossem acusadas de heresia. Nessa imagem que vocês estão vendo no slide agora, nós temos justamente uma ilustração aí que mostra, uma pessoa sendo atirada à fogueira, Trata-se de Anneken Hendricks, que foi acusada de heresia e condenada à morte na fogueira aí em 1571, depois, portanto, do Concílio de Trento. Então vejam que a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, surgiram antes da Reforma Protestante, do Concílio de Trento, e continuaram funcionando aí depois do contexto da Reforma Protestante e também do Concílio de Trento. Para completar essa série de medidas adotadas pela Igreja Católica no contexto ali do século XVI, nós não podemos deixar de mencionar o Index Librorum Prohibitorum. Era uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Lembrem-se que, no contexto do Renascimento e no contexto da Reforma Protestante, muita gente começou a escrever coisas, a pensar coisas
que eram contrárias aos dogmas da fé católica. Então você tinha livros, né, de certos pensadores, de certos cientistas, ou mesmo dos reformadores protestantes, que eram considerados inadequados pela Igreja Católica e justamente por isso foram proibidos por ela. Essa imagem que aparece no slide é a capa, né, do Index Librorum Prohibitorum, numa edição aí de 1564. Para concluir essa videoaula, como ficou o continente europeu depois da Reforma Protestante e depois ali da Contra-Reforma Católica? Se vocês observarem o mapa que está aparecendo agora no slide, vocês vão perceber que, do ponto de vista religioso, a Europa passou a ser ocupada aí por diferentes religiões a partir do século XVI. Percebam que várias áreas do continente europeu continuaram tendo uma presença hegemônica da fé católica, né, como, por exemplo, a Península Ibérica, a região aqui da Península Itálica, partes, né, da França, a região da Irlanda, uma parte também do próprio leste do continente europeu. Porém, percebam que em áreas, né, próximas aí, por exemplo, da região dos Balcãs e também do que hoje é a Rússia, nós tínhamos aí a presença do cristianismo ortodoxo, que tinha surgido lá na época do Império Bizantino. Já postei um vídeo aqui no canal sobre esse assunto, mas percebam o dado interessante. Em diferentes partes da Europa, nós passamos a ter aí uma presença considerável de luteranos, ou seja, pessoas que seguiam as ideias do Martinho Lutero. Percebam aí, sobretudo no norte da Europa e um pouco também no leste do continente europeu, a presença de calvinistas, ou seja, seguidores das ideias do João Calvino, em algumas partes, né, da Europa ocidental e também em algumas poucas partes, né, do leste da Europa, também na região ao norte ali da Grã-Bretanha, como vocês podem ver, e a presença aí dos anglicanos, principalmente, né, na região da Grã-Bretanha e mais próxima realmente da Inglaterra, né, como vocês estão vendo no mapa. Então vejam que a Europa, depois do contexto aí da Reforma Protestante, ela passou a ter várias vertentes dentro do cristianismo ali no continente europeu: católicos, luteranos, calvinistas, anglicanos e ortodoxos. No caso dos católicos e dos ortodoxos, eram, portanto, grupos mais antigos, porque eles já existiam antes da Reforma Protestante. Mas os outros grupos, né, surgiram aí no contexto da Reforma Protestante. Além dessas religiões cristãs, em algumas partes da Europa, como vocês estão vendo ali, nos Balcãs, na região mais próxima da Turquia, nós tínhamos algumas regiões já com uma presença considerável de muçulmanos, ou seja, adeptos do islamismo, que também era uma religião que já existia naquele contexto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, aproveita, se inscreve também no canal e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para a gente levar o conteúdo de história para mais e mais pessoas. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!